dia a todas e a todos, boa tarde, aliás. Queria começar por agradecer o convite que a doutora Ana Paula Neves me fez para estar presente neste encontro, cumprimentar os presidentes das comissões, das outras duas comissões que o organizaram, no Oliveira do Hospital e de Arganil, e convidar também, e cumprimentar também a minha colega de mesa, a doutora Maria do Rosário Ataíde, com quem tive o prazer de trabalhar há alguns anos, primeiro quando ela estava na Direção-Geral de Reinserção Social e depois quando foi em boa hora para a Segurança Social. Bem, eu antes de começar a falar do opinião civil, queria referir aqui duas ou três considerações. Para já dizer que vou falar de que o opinião civil não é bem um lugar paralelo do acolhimento familiar. Há aqui algumas diferenças significativas. Por um lado, o acolhimento familiar é uma medida de promoção e proteção, que está prevista na lei de proteção. Portanto, é, neste sentido, uma medida temporária por natureza. O apadrinhamento civil é uma chamada medida tutelar civil, em termos de direito, e é, portanto, uma medida de reconfiguração familiar tendencialmente definitiva. Tem uma coincidência, é que ambas podem ser aplicadas no âmbito de acordos celebrados pelas Comissões de Proteção de Crianças e Jovens, sendo que, quando falamos de apadrinhamento civil, para que este vínculo seja constituído, o processo depois da celebração do acordo, do compromisso na Comissão de Proteção, tem que haver uma homologação judicial para que essa medida se torne efetiva, desde logo porque esta é uma medida que vai ao registro civil, ou seja, que passa a constar do registro civil da criança, enquanto pessoas que são titulares do exercício de responsabilidades parentais, o que não acontece com a outra, com o acolhimento familiar, porque é uma medida de promoção e proteção tendencialmente definitiva e que não altera aquilo que é a configuração familiar, da situação familiar da criança em termos estáveis, digamos assim. Há aqui uma diferença em termos de estatuto das duas medidas significativas e, portanto, a sua própria aplicação implica raciocínios diferentes. Por outro lado, algumas questões que tanto influenciam o acolhimento familiar com todos estes percurso atribulado que tem tido e que a doutora Maria do Rosário aqui bem descreveu e que tem também simultaneamente afetado o apadrinhamento civil, que nasceu em 2010 e tem neste momento algumas dezenas de vínculos constituídos apenas. Há 3 ou 4 coisas que nós um dia haveremos de conseguir resolver. O primeiro é que nós passamos demasiado tempo paralisados porque a lei se vai alterar, ou porque se pensa que vai alterar, ou porque há um projeto que a vai alterar. Passamos demasiado tempo paralisados bem, não vale a pena dar 100% porque isto vai ser mudado. Não vale a pena a gente investir tudo porque há um projeto que vai alterar e vamos ver o que é que vai acontecer. Temos passado demasiado tempo nisto e isto é completamente paralisador da capacidade de qualquer sistema evoluir e de se implementar. Por outro lado, não organizamos, por regra, devidamente a aplicação do instituto que criamos. Confiamos muito na espontaneidade e temos é como na vacina de sarampo. Temos sempre muita tendência para ter sempre muitas dúvidas, mesmo quando as coisas estão estabilizadas, se define que se vai avançar, há sempre muitas dúvidas que se deixa sempre tudo à espontaneidade de cada um, e todas as dúvidas paralisantes são legítimas e, portanto, as pessoas podem ter todas as dúvidas e podem paralisar o sistema, porque as dúvidas é uma coisa que tem que sempre
respeitar de uma forma absoluta. E, portanto, e por outro lado, resultado de tudo isto, mudamos demasiadas vezes de estratégia nestas áreas. Regra geral, mudamos cada vez que muda um governo, mesmo que seja da mesma cor política, mudamos de estratégia, mudamos de prioridades. E é difícil que um barco tenha uma viagem que não corra o risco de naufragar, ou pelo menos consiga evoluir um pouco, com estas atribulações que temos com alguma regularidade. Por outro lado, tem havido uma grande tendência para haver um certo conforto com soluções que aparentemente resolvem o problema, como é o caso da institucionalização, que agora se chama eufemisticamente residencialização. É aparentemente uma coisa que está resolvida. E, portanto, porquê? Porque nós temos muita dificuldade e temos uma grande deficiência de capacidade de intervenção no terreno junto às famílias e de codificação da realidade. E temos uma grande tendência para burocratizar os nossos serviços de intervenção no terreno. E a burocratização gera um gasto de forças que depois não permite que eles sejam utilizados, não devem ser utilizados. E, por outro lado, as políticas públicas têm, e uma das questões aqui que foi referida tem a ver com os abonos per capita às crianças, por exemplo, mas há outros casos. As políticas públicas têm, de facto, favorecido a residencialização. Esta é a realidade. Esta é a realidade. Portanto, há aqui um conjunto de questões estruturais que se têm que mudar. Sob pena de andarmos nesta discussão mais 10 anos, porque já andamos desde o relatório da Assembleia da República, cuja relatora foi a doutora Maria do Rosário Carneiro, de 2006, salvo erro, 2004, 2006, por aí, que concluiu exatamente que, 2006, acho eu, que havia um excesso de institucionalização de crianças em Portugal, que era necessário encontrar formas alternativas de integração das crianças quando a família não tinha condições para as ter, e estamos outra vez a começar essa discussão que na altura foi objeto de um relatório bem fundamentado, bem documentado, por parte da Assembleia da República em 2006. Aliás, o apadrinhamento civil é uma das consequências desse relatório, do que na altura começou a ser feito, no sentido de se criarem novas formas de integração familiar com estabilidade. Portanto, temos que procurar que talvez entretermos menos com estas discussões em círculo completamente fechado, estas discussões que nunca mais, que voltam ao princípio, que chegam ao fim e voltam ao princípio, e procurar definitivamente encontrar um caminho e definir um plano para o aplicar. Isso é que me parece que é fundamental. Aquele plano que está completamente esquecido, acho eu, talvez a minha falta de informação tinha que ser isto, aquele plano que a lei de 2015 da nova Comissão Nacional, disse que ela devia elaborar para o Governo aprovar e para vincular todas as entidades públicas num plano de execução, de implementação, de desenvolvimento dos direitos das crianças. Nunca mais ninguém ouviu falar disto. Portanto, acho que é importante, de facto, esta preocupação de organização, de perseverança no cumprimento dos objetivos. Eu penso que é algo que, nestas duas medidas, embora de natureza diferente, então, se tem mostrado decisivas a falta disso para a sua implementação. Bem, mas vamos ao apadrinhamento civil, depois deste dó do peito, digamos assim. O apadrinhamento civil, na realidade, estabilizou
do ponto de vista legislativo em 2015, porque a lei de 2010 teve na Assembleia da República um conjunto de entorces que a tornaram, em alguns aspectos, incompreensível, ou seja, 2015, fruto de um conjunto de problemas resultantes da própria evolução da situação política. Houve dificuldade em que essa lei fosse retificada depois dos entorces que teve a sua operação inicial, e, digamos, é em 2015 que podemos começar a falar de uma lei estabilizada e coerente com o resto do sistema. O procedimento civil tinha algumas semelhanças, e tem, com a extinta adoção restrita. Também muitas diferenças, e a adoção restrita de 2015 acabou, como aliás era mais ou menos inevitável, porque a adoção restrita tinha uma enorme contradição entre os seus pressupostos e o seu regime. Havia uma enorme contradição entre os pressupostos e o regime, que eram os mesmos da adoção plena, os pressupostos, e fazia com que fosse dificilmente compaginável o estabelecimento de vínculos de adoção restrita com aqueles pressupostos, na minha perspectiva. Tanto que ela praticamente não tinha expressão já há alguns anos, e, portanto, o que aconteceu em 2015 é que a adoção restrita foi abolida, o legislador assumiu expressamente, na exposição de motivos da nova legislação da adoção, que ela foi extinta porque o apadrinhamento civil ocuparia o lugar anteriormente ocupado pela adoção restrita, portanto seria a medida tutelar-cível que viria colmatar também o espaço da adoção restrita. A adoção passou a ser só uma, e o protótipo passou a ser o modelo da adoção plena, e, portanto, passou-se a separar claramente a adoção plena, a adoção, ora chamada só adoção, com todas as outras realidades que significavam uma modificação do enquadramento familiar da criança. E, portanto, o apadrinhamento civil é uma delas, e, simultaneamente com estas modificações, houve uma alteração que tem significado naquilo que é a definição do princípio da prevalência da família na lei de promoção e proteção. Passou a dizer-se que o princípio da prevalência da família deve ser dada prevalência às medidas que integrem a criança ou o jovem em família, quer da sua família biológica, quer promovendo a sua adoção, outra forma de integração familiar plena. Portanto, houve aqui acabou-se com uma definição anterior, que era uma definição que também acabava por poder potenciar a institucionalização, que se dizia que o princípio de prevalência da família era ou a integração da sua família ou a adoção, e passou, de facto, aqui a atualizar-se este conceito, no sentido de considerar que a integração da família pode ter várias geometrias, em função do caso concreto, e, portanto, pode haver várias figuras que significam a integração da criança na família. Ora, peço desculpa, uma delas é exatamente o apadrinhamento civil. O apadrinhamento civil é definido como sendo uma relação jurídica tendencialmente definitiva entre uma criança ou jovem menor de 18 anos, residente em território nacional, cujo projeto de vida não seja a adoção, e uma pessoa singular ou uma família
que com ele estabeleçam vínculos afetivos que permitam o seu bem-estar e desenvolvimento. A primeira ideia que convém ficar é que só há lugar ao planeamento civil quando não se verificam os pressupostos da confiança com vista à adoção. Esta é, digamos, a linha vermelha da aplicação do planeamento civil, é verificar-se os pressupostos de confiança com vista à futura adoção. Porquê? Porque a adoção é a integração plena numa nova família e, portanto, é mais significativo, é mais benéfico do ponto de vista, em regra, do ponto de vista dos direitos da criança. Essa família passa a ser responsáveis parentais sem que isso possa significar a exclusão da família de origem. Ou seja, as responsabilidades parentais são transferidas para a família dos padrinhos, para os padrinhos, mas esta criança não corta os seus laços com a família de origem, com a sua família biológica, como acontece no caso da adoção, em que há um corte com a família de origem, com a família biológica. Aqui não. Aqui passa a existir e passam a ser coexistentes duas famílias. Uma que é a família dos padrinhos, que exercem, por regra, a totalidade das responsabilidades parentais, e, por outro lado, a família biológica. E a sua constituição é feita por compromisso de aprendimento civil, que pode ser celebrado numa Comissão de Proteção de Crianças e Jovens, que tem depois a homologação judicial como seu elemento constitutivo. Ora, esta medida teve, na altura, o anunciado objetivo, exatamente, de contribuir também para a diminuição da institucionalização das crianças. Este foi o objetivo afirmado, quer nos trabalhos preparatórios. Um objetivo afirmado nesse relatório da Assembleia da República, quando indicava a necessidade de criar uma medida que depois foi corporizada nesta, e também afirmado por parte dos responsáveis políticos da Segurança Social, na altura em que o apadrinhamento civil foi constituído, e, portanto, esta era uma medida que tinha, e que eu acho que pode ter, por um dos objetivos significativos, não só o evitar a institucionalização, mas mesmo desinstitucionalizar. Esta medida depois foi mais ou menos contemporânea do programa DOM, que visou exatamente fazer nas instituições a identificação das crianças, cujo projeto de vida devia ser uma integração familiar, ou para voltar para a sua família, ou outra integração, e, portanto, as coisas pareciam que tinham alguma harmonização, que, entretanto, se escagalhou. A seguir se escagalhou, toda esta organização se foi escagalhando. Bem, o apadrinhamento civil visa, por um lado, assegurar a integração com estabilidade de uma criança numa família socioafetiva, que pode ou não ser uma família que integra membros com relações de parentesco com a criança, pode não ser, não há nenhum impedimento, ao contrário do que acontece hoje no acolhimento familiar, não há nenhum impedimento em que haja uma relação de parentesco entre a família, entre os padrinhos e o afilhado, não há nenhum impedimento, e aí acho que dar-vos alguns exemplos disso. Por outro lado, isto acontece relativamente a crianças que não possam ou que não devam ficar com os seus pais e que não devam ser encaminhados para a adoção, ou que, tendo tido uma decisão de confiança com vista à futura adoção, não foi possível concretizar o projeto adotivo. Porque, infelizmente, isto acontece. Infelizmente acontece que há crianças em que o Tribunal decide a confiança com vista à futura adoção, mas não é possível, posteriormente, vir a concretizar
o projeto adotivo. Por várias razões, porque não há candidatos que pretendam adotar aquela criança, ou porque aquela criança tem um problema de saúde, ou porque aquela criança não é de raça caucasiana, ou porque aquela criança já tem uma idade que se torna mais difícil conseguir a sua adoção, conseguir integrá-la, e, portanto, ou porque uma criança que até foi confiada para adoção a um casal, mas que não correu bem o período de pré-adoção e depois não foi possível replicar esse projeto. Portanto, há várias situações em que isso acontece e, nesses casos, não há, então, nenhum impedimento. É avançar-se pelo procedimento civil, porque, nesse caso, embora se tenham verificado os pressupostos com vista à adoção, não foi possível executá-lo e verificou-se que era inviável a sua implementação. Por outro lado, o procedimento civil pode contribuir ainda para combater o tal estreitamento de opções entre a família de origem e a institucionalização, e pode, digamos, ser até uma forma que permita que a criança possa beneficiar da manutenção dos laços positivos que possa ter com a sua família de origem e, simultaneamente, ter outra família que garanta a sua estabilidade, o seu percurso, o seu desenvolvimento, etc. E nesse sentido, trago-vos aqui uma reflexão sobre isso, que me parece muito interessante, feito pela doutora Madalena Larcão, que diz isto: importa que os profissionais envolvidos compreendam as potencialidades e as dificuldades do procedimento civil, vendo não apenas como uma medida a que se recorre quando já nada mais é possível, mas antes como uma forma de ajudar famílias e crianças ou jovens que podem beneficiar da manutenção dos laços biológicos e, ao mesmo tempo, necessitar de uma forma cotidiana e duradoura de um outro enquadramento relacional e familiar. Ou seja, deixem de ser provocatório. O apadrinhamento civil pode permitir prevenir a adoção, e eu assumo a carga polémica disto, prevenir a adoção nos casos em que a criança lhe pode ser muito positivo manter a relação com a família de origem e ter então a outra família que dela cuida. Mas que se não existisse outra família, inevitavelmente ia para a adoção porque não era possível manter os laços com aquela família. Isto pode ser um bem para a criança. Isto pode ser muito positivo. Bem. Terceiro aspecto. Permitir que a reconfiguração da situação familiar da criança em situação de perigo, quando se mostra necessário e adequado, seja logo resolvida no processo de promoção e proteção da Comissão de Proteção. Ou seja, não é necessário aquele processado que a Comissão faz de remete para o Tribunal porque é necessário reconfigurar a situação familiar em termos estáveis daquela criança. A Comissão, ela própria, tem a competência e a responsabilidade de, se entende que é o procedimento civil a opção adequada, e se é possível obter um acordo nesse sentido, ela própria avançar no sentido da celebração do compromisso de apadrinhamento civil, articulando-se com a Segurança Social, e o processo só vai para o Ministério Público ou Tribunal na fase em que necessita da homologação judicial para a constituição do vínculo. Até lá, é uma relação entre a Comissão e a Segurança Social. Bem, isto, deixem-me agora falar em termos, na primeira pessoa, isto pensei eu, porque esta posição fui eu que a forcei, pensei eu que era uma dignificação da posição das comissões. Para lá pensei que as comissões estavam em condições de cumprir esta função. Já.
Por outro lado, pensei que estávamos a dar uma maior dignidade das comissões. As pessoas estavam a subir um patamar nisto. Bem, mas a verdade é que, embora os casos sejam algumas dezenas, eles são quase todos, têm quase todos origem nas comissões. Também a verdade é essa. Também a verdade é essa. Também a verdade é essa. E, portanto, acho que este é um aspecto importante a tomar em consideração. Bem, mas eu agora queria só fazer mais uma consideração, descolocar 4 ou 5 casos que trouxe só para vocês verem como isto é simples e como tem sido aplicado com inteligência por parte, e são casos das comissões de proteção. Só para vos dizer que não há neste momento listas de candidatos a apartamento civil, ou seja, não é possível chegar à Segurança Social e dizer, bem, como acontece com a adoção, e dizer, bem, nós temos aqui uma criança cujo projeto de vida é o apartamento civil, indiquem-nos, escolham os candidatos adequados para esta criança. Isto não é possível porque não há listas de candidatos. Não há listas de candidatos por várias razões. Mas já porque não tem aparecido um número significativo de pessoas a espontaneamente se inscreverem como tal. E por outro lado, porque nunca foi feito a campanha que no início era suposto ser feita no sentido de promover a inscrição de padrinhos civis, que era uma campanha que estava programada com o Ministério da Segurança Social e com a Segurança Social, e depois tudo se esfregou também por alterações políticas, etc. Por um lado, porque não se fez isso. Por outro lado, porque se cometeu também aqui um erro que faz parte daquilo que eu chamo mais ou menos as políticas públicas que consciente e inconscientemente favorecem a institucionalização. Foi quando, a certa altura, o projeto inicial previa um subsídio para os padrinhos, como acontece com as famílias de acolhimento, perdia, não é? Se entendeu que isso era um bocado de capitalizar, não, isso não, eles passam a ter todos os direitos dos pais, segurança social, tudo isso, vão família e tal, mas não, e tal. Ou pruridos em estabelecer um quantitativo que os padrinhos teriam direito a receber para compensar em parte as despesas de educação, de sustento, de saúde, etc., dos afilhados. E isso, penso que também era algo que poderia ter contribuído para uma... algo pode contribuir para uma maior facilidade de implementação do Instituto. Mas já porque o subsídio era mais barato, deixem-me falar assim também, e às vezes as coisas têm que se falar desta maneira, do que aquilo que se paga às instituições familiares, era mais barato. Por outro lado, porque nós sabemos que quando houve uma alteração, aquela queda bruta das famílias de acolhimento que a doutora aqui há um bocado mostrou, teve não só a ver com a alteração do Estatuto, mas com o facto de, na altura, se ter cortado o pagamento a muitas famílias que tinham crianças, regra geral, seus familiares com elas, e que viram cortadas, e que muitas, a opção foi colocá-las em instituições. Houve um aumento grande nessa altura da institucionalização, resultante do fim das velhas famílias de acolhimento e do fim do pagamento dos subsídios a essas velhas famílias de acolhimento, cujo resultado foi o engrossar da hoje eufemisticamente chamada residência. Portanto, vale a pena, as coisas vale a pena pensá-las. Vale a pena pensá-las e sem medo de discutir estas coisas de uma forma frontal. Mas vamos, de qualquer forma, o que tem acontecido é que as comissões de proteção, como fazem para encontrar famílias alternativas para outras medidas, para as medidas de promoção de proteção, têm encontrado também as famílias que são adequadas para serem
padrinhos das crianças, que a Segurança Social depois avalia e, na sequência disso, se faz os compromissos. Vamos então, que é o que vos interessa mais, que é casos concretos. Primeiro, Alice e o João são utentes da PPA-CDM, tendo nascido Alexandra em resultado do relacionamento entre ambos. Quer o pai, quer a mãe, têm limitações, isto não são fictícios, como é evidente, têm limitações que não lhes permitem cuidar adequadamente com autonomia de vida, com a autonomia da criança. No âmbito do processo de promoção e proteção aberto na CPCJ, quando o nascimento da criança, na sequência de articulação entre esta e a maternidade, Justina, irmã da Alice, e o marido disponibilizaram-se a acolher Alexandre. Foi celebrado o acordo de promoção e proteção com a aplicação da medida de apoio junto ao familiar, tendo-se aqueles, entretanto, candidatado a padrinhos civis na Segurança Social, que veio a emitir o respectivo certificado de habilitação como padrinhos civis. Foi posteriormente celebrado o compromisso de apadrinhamento que o juiz do Tribunal de Família e Menores homologou. Tudo isto são casos verdadeiros, os nomes é que são fictícios. Bem, o que é que acontece? A Comissão de Proteção, em articulação com a maternidade, analisou e definiu um projeto de vida para esta criança que chamamos aqui Alexandra, com o envolvimento dos pais, com as características que aqui estão referidas e, portanto, com a estabilidade e com esta medida tendencialmente definitiva, acabou por se chegar à conclusão que a medida adequada era, para garantir esta estabilidade, era o apadrinhamento civil. Foi celebrado um respectivo compromisso. Previamente foi acordada uma medida de promoção e proteção, como preparatória, enquanto não havia habilitação dos padrinhos, enquanto não se celebrou o compromisso. O compromisso foi remetido com o relatório, que é obrigatório acompanhar, para o Tribunal e, verificados os pressupostos de não aplicação da adoção, neste caso, porque não havia razões para o aplicar, o que aconteceu foi que o Tribunal homologou este compromisso. Aqui havia, não se verificando os pressupostos para a adoção, que não se verificavam, no caso concreto, havia aqui duas outras alternativas do ponto de vista regular civil, que é a chamada confiança à terceira pessoa. A confiança à terceira pessoa é uma medida sem grande definição no Código Civil, que define que as pessoas a quem queria ser confiada exercem as responsabilidades parentais, ficando os pais com as responsabilidades parentais residuais, que nunca ninguém soube o que era isto. E o que acontece é que muitas vezes nos tribunais nós encontramos é que as residuais são a administração dos bens dos filhos, que é uma coisa curiosíssima, mas que não há problema nenhum, porque as crianças não têm bens, portanto isso não causa nenhum tipo de problemas, porque ninguém sabe o que é que são responsabilidades parentais residuais. Nunca ninguém descobriu verdadeiramente o que é isso, e é uma medida, portanto, sem uma grande definição, sendo certo que o Código Civil tem uma definição clara dos direitos e dos deveres dos pais e dos padrinhos, que está clara na lei. Por outro lado, há a tutela. Bem, mas a tutela é uma medida que acaba com a maioridade. É uma medida essencialmente administrativa e que não tem um cariz socioparticular. Por outro lado, o tutor é uma pessoa, não é uma família. E acaba com a maioridade. O apadrinhamento civil, se as pessoas não decidem rompê-lo depois da maioridade, é um laço socioafetivo que pode permanecer durante toda a vida. E que não tem efeitos, obviamente, afetivos, de apoio pessoal, de solidariedade, que é muito importante, mas tem depois também algumas consequências em termos da obrigação de alimentos, mesmo
já na maioridade. Obrigação de alimentos recíproca, em certas circunstâncias. Outro caso. A Joana tem 12 anos e é filha de Manuela. Está desde os 3 anos de idade a viver com os tios maternos Fernanda e Álvaro, casados entre si, porque a mãe a negligenciava e não mostrava ter as competências necessárias para proporcionar à filha os cuidados que esta necessitava. A criança está bem integrada no agregado familiar dos tios, que lhe têm proporcionado boas condições para o seu desenvolvimento e educação e com os quais criou uma forte relação afetiva. A mãe da Joana emigrou já há algum tempo para a Alemanha, mantendo contactos correntes com a filha pelo telefone, internet e quando veio a Portugal. Em algumas ocasiões dizia-lhe que a levava para a Alemanha, o que deixava a criança muito instável. A Joana verbalizava que tinha receio que a mãe a levasse com ela, que se sentia feliz com os tios, mostrando pouca afetividade na relação com a mãe. A situação familiar da Joana foi estabilizada com a celebração do compromisso de apartamento civil, judicialmente homologado, tendo os tios passados a ser as responsabilidades parentais e foi regulado o convívio com a mãe, que se obrigou ao pagamento da importância mensal de 250 euros a título de alívio. Bem, o que aconteceu aqui foi que a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens celebrou o compromisso de aparelhamento civil, regulou a situação familiar da Joana em 3 vertentes fundamentais. Com quem passou ela a viver e quem exerce as responsabilidades parentais, o convívio com a mãe, imigrante na Alemanha, e, por outro lado, um aspecto importante, que é possível no âmbito dos compromissos de aparelhamento civil, a definição de qual a quantia a título de alimentos que a mãe devia pagar para suportar, pelo menos em parte, as despesas, as necessidades da criança no agregado familiar dos padrinhos. Um outro caso. O Alberto tem 16 anos, é filho de Antónia, com quem sempre viveu, e nunca conheceu o pai biológico, cuja identificação não consta do seu registro de nascimento. A sua mãe viveu desde o primeiro ano de idade do Alberto e até há cerca de um ano com o Jerónimo. Primeiro em união de facto, tendo depois casado. Quando se separaram, o Alberto foi viver com o Jerónimo com a concordância da mãe. A relação que se havia estabelecido entre o Jerónimo e o Alberto era uma relação de forte vinculação, tendo aquele sido realmente o pai deste desde o primeiro ano de vida. E continuou a sê-lo, assumindo agora integralmente as responsabilidades respeitantes à satisfação das necessidades, bem-estar, desenvolvimento e formação da jovem. O Jerónimo, o Alberto e o António mantiveram um bom relacionamento, existindo contactos regulares entre a mãe e o filho. Bem, esta situação hoje pode ter sido tratada no âmbito de uma Comissão de Proteção de Crianças e Jovens. E porquê? Porque a revisão de 2015 veio criar uma nova situação de perigo, que diz que está em perigo a criança que está aos cuidados de terceiros durante o período de tempo em que se observou o estabelecimento com este forte relação de vinculação e, em simultâneo, com o não exercício pelos pais das suas funções parentais. É no âmbito desta situação de perigo, que é uma situação de perigo fictícia e que só se colocou na lei de proteção porque se descobriu que havia um buraco na lei da adoção sob a confiança, prévia sob a confiança, e, portanto, foi necessário colocar esta ficção de perigo na lei de proteção. Este foi, digamos, um arranjo de última hora para salvar um buraco da lei de adoção. Mas o que é certo é que está aqui configurado como uma situação de perigo. E, portanto, a Comissão de Proteção pode atuar nestas situações como estando numa situação de perigo. Portanto, o aparelhamento civil aqui demonstra outra coisa,
que não implica o exercício, necessariamente, o exercício exclusivo das responsabilidades parentais pelos padrinhos. Aqui há um exercício conjunto das responsabilidades parentais para as questões de particular importância, que foi definido no compromisso. E, por outro lado, é importante aqui que estas responsabilidades conjuntas, num caso destes, faziam todo o sentido e, portanto, foi isso que ficou estabelecido no compromisso de apadrinhamento civil. O último caso que vos trago, para não vos passar mais. Desculpem que isto ainda tinha aqui um rascunho que dizia: foi celebrado compromisso de apadrinhamento civil por iniciativa do Ministério Público e o juiz homologou. Uma das cláusulas do compromisso estabelece que as questões de particular importância terão de ser decididas conjuntamente pelo padrinho e pela mãe. Portanto, é isto que eu já vos tinha referido. Agora, o último caso que vos trago. Esta é a tal nova situação de perigo que vos referi, que foi colocada nesta última revisão da Lei de Prestações. Filipe nasceu a 10 de agosto de 2001, tendo sido instaurado no ano seguinte o processo de promoção e proteção, por haver notícia que a criança se encontrava negligenciada pelos progenitores, sendo aplicada por acordo em 2003 a medida de confiança à pessoa idónea, a Joana. A mãe manifestara a incapacidade para cuidar adequadamente da criança e o pai foi para o estrangeiro, não tendo estabelecido qualquer contacto com a filha desde pelo menos o ano de 2005. E a criança manteve-se a viver no agregado familiar de Joana e seu marido, Elmiro, responsáveis pela sua educação e desenvolvimento. Em 2014, desenvolveu-se por iniciativa da CPCJ o procedimento com vista à celebração do compromisso de apadrinhamento civil, não sendo possível, contudo, obter o consentimento do pai, da Filipa, ausente em parte incerta, provavelmente no Reino Unido. Foi assim desencadeada a intervenção judicial, que declarou a dispensa do consentimento do pai da Filipa, tendo vindo a ser constituída a relação de apadrinhamento civil entre a Filipa e o casal Joana e Belmiro. O que aconteceu neste caso é que por um lado, a Comissão interveio, teve intervenção apenas com o consentimento dos progenitores, como hoje a lei expressamente prevista. Basta o consentimento de um deles, se não for possível o do outro. Portanto, iniciou a sua atuação apenas com o consentimento da mãe, não era possível contactar o pai, não sabia onde é que ele estava, sabia que estava no Reino Unido, e prosseguiu. E a certa altura colocou-se a questão: bem, mas para o compromisso de apadrinhamento civil é necessário que o pai também o celebre, ou que haja uma situação que permita a dispensa do consentimento. Bem, e o apadrinhamento civil permite também a dispensa do consentimento, em termos em parte parecidos com o consentimento para a adoção, em parte diferente, mas neste caso em termos similares ao consentimento para a adoção. Ou seja, quando, como se diz lá em cima, houver grave dificuldade em contactar o pai. Não era possível, fizeram as várias diligências, não era possível saber onde ele estava. Bem, quem é que tem competência para declarar esta dispensa de consentimento? É o Tribunal. Nesta altura, o que a Comissão tem que fazer é remeter ao Tribunal, dizendo, com o relatório, dizendo proposta, é o apadrinhamento civil a medida adequada para a situação familiar desta criança, do nosso ponto de vista, por esta e por aquela razão. Temos o acordo da mãe, não podemos ter do pai, porque feitas as diligências que houve, não foi possível encontrá-lo, mas entendemos que significa uma condição de dispensa de consentimento. O Tribunal tomará a decisão de dispensa de consentimento e constituirá o vínculo do apadrinhamento civil, como aconteceu neste caso concreto. Portanto,
há aqui vários casos que nos trouxe, podia-vos trazer outros, que comprovam que há um campo significativo de aplicação da Cunha Civil nos casos que vocês todos os dias têm nas Comissões de Proteção de Crianças e Jovens. Porque os casos que vos trouxe, sei eu, por experiência, que são casos que todos os dias existem nas Comissões de Proteção. Apenas para acabar, dizer-vos que nós temos que, a meu ver, ser persistentes, mesmo quando as dificuldades existem, temos que ser persistentes e então, nesta matéria das crianças e jovens, não estamos a fazer nada mais do que aquilo que todos os dias as Comissões de Proteção de Crianças e Jovens fazem, que é serem persistentes na resolução dos problemas da criança. Há pouco o Sr. Presidente da Mesa referiu a sua semana anterior, as várias voltas que deu, exatamente com os processos das Comissões de Proteção, e todos sabemos que é este o dia-a-dia dos membros das Comissões de Proteção, que é um exercício de persistência, é um exercício de respeito e é um exercício de afirmação dos direitos da criança, e é isso que é este grande movimento das Comissões de Proteção de Crianças e Jovens, e, portanto, também para aplicar este Instituto é necessária esta persistência, esta perseverança e este grande respeito pelos direitos da criança. E deixo-vos apenas com um poema de Mário Dionísio, só para analisar o final e para dar um pouco mais força e alento a este trabalho, a esta batalha que todos nós temos que trabalhar. Muito obrigado. Agradecer os ensinamentos, a preleção, a alocução do Sr. Dr. Rui do Carmo, naturalmente também a Dra. Maria do Rosário Ataíde, e sem mais delongas, devolver a palavra à plateia e, uma vez que sou moderador, quem quiser inscrever-se, teria muito gosto de colocassem as vossas questões, os vossos comentários, eventualmente as vossas críticas, para que este espaço pudesse ser dinâmico e interativo. 15 minutos para esclarecermos dúvidas ou fazermos comentários. Sim, o senhor. Por favor, identifique-se e coloque a sua questão, para nos ficarmos a conhecer a todos. Obrigado. Boa tarde a todos, através da mesa, através de quem organizou. Como eu estou aqui, não sou técnica, não faço parte das comissões, isto é um assunto apenas que me preocupa como cidadã, faço parte temporariamente desta comunidade em Tábua e achei que era um assunto caro para que de alguma forma pudesse, se estivesse presente, pudesse partilhar com algum contributo. Apenas um acrescento, e a seguir calar-me definitivamente. Na intervenção do Dr. Maria Rosário Ataíde fez referência, e que eu achei muito bem, pelo menos na parte que pude identificar e subscrever. Há bons exemplos a nível dos países europeus. Eu tenho passado a maior parte da minha vida no estrangeiro, a maior parte do tempo em Inglaterra, onde resido, que era lá longo, agora estou temporariamente em Tábua, e disse muito bem que temos bons exemplos, mas também temos maus exemplos de coisas que não estão a funcionar. E apenas da minha experiência e testemunho, diário, quinzenal, a própria imprensa britânica revela com muita frequência e em grande detalhe, grandes falhas, inclusive da prática, de coisas que vêm ao conhecimento do público, de pronúncia até de vizinhos, de coisas que se passam ao abrigo destes programas. E subscrevo que realmente não é de sumenos importância, nem é uma coisa que é rara acontecer, haver grandes manchetes, até jornalísticas. Claro que estas coisas também no fórum de debates como estes também se vêm a saber coisas até piores, ou em maior detalhe, ou até com outras explicações que admito que a própria imprensa não explique porquê ou em que contexto é que acontecem. Mas, boa verdade, é uma enorme fasquia da população no Reino Unido,
que desempregada opta por ser foster family, que é como chamam lá, porque os subsídios e os rendimentos e os apoios financeiros que em Inglaterra realmente são bastante apetecíveis, as pessoas encontraram nisso formas de se empregarem, e quanto a isso nem tens comentários, porque são opções de vida, naturalmente, mas às vezes acumulam várias, portanto são múltiplas crianças, acolhem múltiplas crianças. Começou-se inicialmente até por acolher famílias, portanto irmãos, 3, 4 crianças, mas depois às vezes até já crianças que não desconectadas familiarmente entre eles, e acumulam ali X subsídios que os supervisores também, vossos pares no Reino Unido, também têm falta de recursos humanos, não podem ir a todas as casas para supervisionar regularmente todas as falhas que, quiçá, possam acontecer, mas a verdade é que, mais cedo ou mais tarde, até porque eles têm lá uma coisa que é o Neighborhood Watch, que é como se fosse uma rede de vizinhos que são vigilantes uns dos outros e reportam regularmente e eficazmente às autoridades locais, que também têm outro tipo de poderes para poder entrar e atuar imediatamente em cooperação com o equivalente às vossas comissões. Mas, de facto, se centrar, e eu concordo com o que foi dito aqui, que provavelmente tem que haver algum apoio financeiro, tem que haver, inclusive, facilidades desses pais passarem a ter, inclusive, a nível de emprego, também poderem tirar férias ou tirar dias quando é preciso acompanhar essas crianças aos sítios e ter que haver algum contrabalanço financeiro. Mas atenção, porque não é um menor número de pessoas depois que abusam de um sistema que está a tentar resolver um problema que é grave na nossa sociedade, da melhor forma, mas há sempre alguém, e esse número não é diminuto, há sempre uma porcentagem tristemente elevada que é preciso acompanhar, e se países se calhar até com outros recursos e com outro tipo de redes, mesmo assim têm dificuldade e encontram números elevadíssimos de fenómenos estranhos a acontecer, o alerta é tentar aprender com essas falhas antes de implementar aqui no nosso país coisas que também teremos certamente falhas de recursos humanos, financeiros, mas vamos certamente também encontrar as mesmas tentações e provavelmente, porque somos todos humanos, mais ou menos todos parecidos uns com os outros, haverão as mesmas tipo de tentações, haverão o mesmo tipo de problemas e haverão também certamente o mesmo tipo de abusos. Se bem que os números em Inglaterra, em libras, provavelmente nunca se irão comparar aqui aos apoios financeiros que eventualmente um dia se poderão dar aqui às famílias em euros. Mas sim, o seu alerta, penso, do pequeno contributo que posso testemunhar, penso que o seu alerta é muito pertinente e é realista. Pronto, é só. E parabéns a todos. Obrigada. Pegando também exatamente nestas palavras, nas palavras da senhora que falou antes de mim, nós em Portugal, e foi ali apresentado, temos uma fundação que são os Mundos de Vida, que desde há anos tem uma experiência testada, avaliada, acompanhada, designadamente pela Universidade do Minho, em termos de famílias de acolhimento. Portanto, nós temos até em Portugal a experiência, e uma experiência muito positiva, avaliada, acompanhada de uma fundação que tem uma bolsa de famílias de acolhimento com resultados práticos muito positivos, inclusivamente de darem o seu testemunho e de serem eles próprios padrinhos de campanhas de angariação de famílias de acolhimento. Portanto, nós temos boas práticas avaliadas e acompanhadas em Portugal que nos podem servir não como um modelo a ser copiado totalmente, mas de inspiração. Por outro lado, eu não podia deixar de dizer aqui uma coisa. Nós temos, nós, Comissão Nacional e as comissões, convidado sistematicamente peritos mundiais ao nível das famílias de acolhimento, e vou referir-me especialmente ao professor Jesus Palácios, que eu conheço há muitos anos, e de quem sou amiga
ainda nem sequer pensava estar na Comissão Nacional, quando começou a falar desta questão do acolhimento familiar, e que esteve agora, recentemente, portanto há um mês, em Vila do Conde, onde houve um congresso e esta questão das alternativas também familiares para crianças e jovens foi debatido, e surgiram dali propostas concretas, fundamentadas da possibilidade de serem criadas em Portugal várias respostas dentro da resposta de acolhimento familiar. O que é que isto quer dizer? Que nem todo o acolhimento familiar pode ser o mesmo. Por exemplo, quando são bebés que têm que ser retirados de uma maternidade ou a aplicação do procedimento de urgência, o artigo 91, que é preciso que aquela criança fique, por exemplo, 2, 3 dias com uma família muito bem formada para estar com a criança, até que se encontre realmente qual é a melhor forma de a proteger, não necessitando esta criança de ser levada, por exemplo, para um carro, porque é uma criança muito pequenina, é chamada famílias de acolhimento de emergência. Existem em Espanha, estão testadas, estão estudadas. Portanto, concordo inteiramente com o que esta senhora disse, mas este é o momento, como disse a doutora Rosário Ataíde muito bem, em que esta resposta do acolhimento familiar está a ser pensada. Era bom que quem decide, quem elabora a proposta, tenha em conta também, eu tenho muito receio das respostas muito standardizadas, muito espartilhadas, muito compartimentadas. É muito perigoso, porque depois nós temos uma sapataria, como diz o Jesus Palácio, com as medidas de sapatos, e temos que lá chegar e enfiamos as crianças nos sapatos e não o sapato à medida da criança. Isto é um perigo. Isto aconteceu também muito com a residencialização de crianças em Portugal. Portanto, estamos num momento em que se está a pensar na legislação de base para o acolhimento familiar. Era muito bom que se ouvissem as tais experiências internacionais, as coisas negativas, as coisas positivas, mas também as experiências nacionais que existem e que estão a dar frutos muito positivos, designadamente os muitos de vida em Portugal. Relativamente ao apadrinhamento civil, eu fui uma defensora desta medida tutelar civil desde o início. Eu vi nela imensas virtualidades, eu e muitas pessoas, e acreditei desde o início, como disse o Sr. Dr. Rui do Carmo, que iria ajudar também a retirar das instituições muitas crianças que pudessem beneficiar de padrinhos para que o seu projeto de vida não fosse ficarem nas instituições muitos anos, com os perigos que sabemos que são reais, que isso acarreta. O que é certo é que, na prática, esta medida tutelar civil não foi, e perdoem-me a sinceridade, conhecem-me, suficientemente acarinhada nem amada em Portugal. Primeiro, ela não foi divulgada devidamente como devia ser. Depois, não foi compreendida. Depois, não foi apoiada, como outras medidas são. E enquanto isto não tiver o tratamento que deve ter, gera dúvidas, gera desconfianças, as pessoas dizem, não me vou meter nisso porque depois estou metida em grandes problemas e depois não me ajudam nada e depois como é que é. Portanto, isto tem que ser acarinhado, compreendido, divulgado, e se houver interesse político nesta medida, com certeza que a medida terá outro impacto. As campanhas nos órgãos de comunicação social são fortíssimas. Eu nunca vi nenhuma campanha sequer que falasse do apadrinhamento civil. Muito obrigada.